12. E vamos a uma parábola de Jesus acerca de sua vinda. Aleluia. Estou querendo já me preparar para fazer uma jornada apocalíptica na igreja. Faz tempo que a gente não faz uma, para trazer aí tudo o que está acontecendo, o que já aconteceu e que vem acontecendo no mundo, para que nós estejamos cada vez mais firmes na posição, para não vacilar, porque Jesus já manda o arcanjo tocar a trombeta, já. Então Lucas 12, verso 35 em diante, ele já inicia dizendo na parábola, né? Antes de iniciar, ele já vem dizendo: estejam prontos, amém? Estejam prontos. Deus está falando comigo, está falando com você, estejam prontos. Já estamos aí no linear do fim. Estejam prontos para servir. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Vamos lá. Estejam prontos para servir, ou seja, estejam cingidos os vossos lombos, na outra tradução. Ou seja, estejam prontos para agir. Prontos para agir. Estejam de prontidão. Isso é o que está dizendo aqui essa palavra. Conservem acesas as suas candeias. Deixa eu fazer um paralelo entre Mateus capítulo 25. Vai lá comigo. Não perde aí essa página não, porque eu vou continuar lendo. Mateus capítulo 25. Fazer um paralelo aqui com você. Aleluia. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com seu noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo, não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. Vê? Conservem as suas candeias acesas, disse Jesus em Lucas. Como é que se mantém uma candeia acesa? Uma lamparina, né? Para entender melhor. Com azeite. Vai um copo com água, joga-se o azeite, acende-se o fiozinho da lamparina, põe ela dentro do copo e ela fica acesa a noite toda. Se você colocar uma boa quantidade de óleo, ela fica acesa a noite inteira. Quanto mais óleo você pôr, mais ela vai queimar. Então, essa metáfora que Jesus usa para nós entendermos que o que Ele quer que façamos é que nós conservemos a nossa fé em exercício. A nossa fé em exercício. Lâmpada acesa, candeia acesa, fé em exercício. O óleo é o Espírito Santo. Mantenham-se cheios do Espírito Santo, para que a fé esteja em exercício, sempre presente. Mantenham-se firmes, enchendo-se do Espírito Santo. E como se faz isso? Ouvindo a palavra que traz a fé. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, quanto mais você buscar de Deus na sua palavra, mais o Espírito Santo te enche. Então mais azeite está entrando na candeia. E mais a fé está lá, bem acesa. Mais ela está lá, bem acesa. Aí diz aqui: as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. O que quer dizer? O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono. Ah, Jesus não volta tão já não. Olha, meu pai é crente, minha avó é crente, minha bisavó é crente, minha tataravó foi crente.
Todas as gerações passadas dos meus ancestrais, todos cristãos e todos lendo a mesma palavra, pregando a mesma coisa, que Jesus vai voltar, e até hoje não voltou. Então eu tenho que parar com esse negócio. Imagina, preciso viver minha vida, preciso cuidar das minhas coisas aí, né? Eu sei que Jesus vai voltar, mas com certeza não é agora, porque se ele não voltou nas gerações passadas, não vai voltar nessa. Então é assim que muitos estão pensando, né? Vamos gozar dos bens do Senhor. É hora de gozar dos bens de Deus. Ele é dono de todo o ouro, de toda a prata. Vamos gozar desses bens, pois Ele nos deu esses bens. Vamos, curtir um pouco essa vida que Ele nos deu aqui. Vamos cuidar, das nossas coisas, das nossas plantações, dos nossos negócios. Vamos cuidar dessas coisas, porque Jesus vem sim, mas Ele demora ainda. Certamente não vai ser na nossa geração. Muitos estão pensando assim. Muitos estão acreditando assim. Mas eu queria lembrar a vocês que as gerações de cristãos passadas, todos eles, ao morrer, se eles permaneceram em Cristo, com as suas candeias cheias do azeite, eles já encontraram o noivo. O noivo já veio, já encontrou eles. Eles já estão aguardando o momento em que os demais serão chamados também a entrar para o gozo da vida eterna. Eles estão aguardando esse momento, mas eles vivem, estão conscientes, não nos veem, não estão nesta atmosfera, não estão nesta dimensão, se podemos dizer assim, mas estão no terceiro céu, onde a Bíblia diz que para lá todos vão, os que dormem em Cristo. Então, se muitos estão hoje preocupados mais com o mundo e com as coisas terrenas e com seus negócios e casamento, isso e aquilo, e não estão preocupados em encher as suas candeias com azeite, então esses estão correndo um sério risco de não terem um encontro com o noivo. Porque a Bíblia diz que à meia-noite veio o noivo, e aquelas que estavam preparadas entraram, e as que não estavam ficaram. Entenderam? Ele demorou, elas se cansaram e tiraram um cochilo. Isso quer dizer que até a igreja gloriosa vai dar uma cochiladinha. Até a igreja gloriosa, até a igreja salva. Quando eu digo a igreja salva, eu digo a igreja do Senhor Jesus Cristo no planeta, aonde existem cristãos, onde tiver meia dúzia de cristãos ali servindo, louvando, adorando a Deus com temor, vivendo uma vida de santidade, onde estiverem esses crentes na terra, esta é a igreja gloriosa. Esta é a igreja gloriosa. Seja qual for a denominação, aonde estiverem crentes verdadeiros, homens e mulheres tementes ao Senhor, que vivem em santidade, que praticam o bem da palavra, que amam o seu próximo, que praticam o amor uns aos outros, este é chamado igreja gloriosa de Jesus. Então esta igreja pode cochilar, de repente ela vai dar uma cochilada. Às vezes ela se entreteu com alguma coisa que tirou ela um pouco do foco, mas ela não perdeu o temor. Ela não perdeu o temor. Ela não foi adorar deuses pagãos mais, ela não voltou mais à idolatria, ela não voltou mais ao paganismo, não voltou mais à prostituição, à luxúria, não. Talvez ela tenha se entretido um pouco com o filho, talvez com a esposa, talvez fez uma viagem e esqueceu de cultuar o Senhor, talvez uma vacilada, mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ela vai acordar e vai ter azeite na candeia. E o que manda é o azeite, é estar cheio do Espírito Santo. Se está cheio do Espírito Santo, vai entrar para o gozo da vida eterna. Vai entrar, entendeu? Mas aqueles que não se preocuparam em estarem prontos, esses infelizmente baterão na porta e a porta não se abrirá. Não se abrirá. Nós não podemos deixar de levar a sério a volta de Jesus. Nós não podemos tentar refrear a volta de Jesus. Nós precisamos nos alegrar em saber que Jesus está voltando. Isso, se eu me alegro, se eu anseio pela volta de Cristo, então isso faz também me prepare a cada dia. Me prepare a cada dia.
você percebe que está lá dando uma vacilada, levanta, Jesus é o caminho, não tem outro. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, então eu tenho que andar no seu caminho, eu tenho que viver Jesus, tenho que respirar Jesus, tenho que dormir e acordar Jesus, eu preciso. Amém. A parábola diz aqui então que à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias, mas as insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. A porta foi fechada. Quem fechou a porta? Deus. Lembram da arca? 100 anos, mais ou menos, sendo construída. Noé, por 100 anos, sendo zombado. Nunca vai acontecer isso. Dilúvio, águas cobririam. Não, jamais, você está louco, você ficou maluco, está gagá, né? Mas o dia chegou. O dia chegou. E Deus disse para ele: entra você, sua família para dentro. Os animais já estavam lá. E aí a Bíblia diz, em Gênesis 7, que Deus fechou a porta e selou ela, para que ela não fosse aberta. Depois que a porta fechou, ninguém mais entrou. Então a gente sempre imagina, né, aquela cena dramática, de centenas de milhares de pessoas, né? Aqueles que conseguiram se aproximar quando a água começou a subir, se aproximaram da água e começaram a bater. A gente sempre imagina que uma cena assim deva ter acontecido. Pessoas começaram a bater, talvez bateram com machado para ver se abriu um buraco para entrar, mas não teve jeito. Depois de fechada, ninguém mais pôde entrar. E aqui é a mesma coisa. Deus é a nossa arca, Jesus é a porta dessa arca. E quando Ele fechar, ninguém mais abre. Amém? Ninguém mais abre. Por isso estejam prontos. Por isso estejam prontos. E aí diz que a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Aí dá para imaginar a cena do povo lá antes do dilúvio, né? Abre a porta, Noé. Abre a porta, Noé. Deixa a gente entrar, Noé. Noé não pôde fazer nada. Eu tenho certeza que no coração de Noé doeu uma tremenda angústia por ver tantas pessoas se perderem. Assim como no coração do Senhor Jesus também haverá essa dor de não poder levar todos consigo, porque estes não quiseram ir com Ele. Mas você está sendo chamado, você foi escolhido, e você precisa atender esse chamado, e você precisa valorizar esta eleição, porque você foi eleito. Você precisa valorizar isso e não jogar isso fora. Não jogar isso fora. Não se corrompa com as coisas desse mundo. Não se deixe levar pelas falsas doutrinas, porque Jesus está preparando a igreja dele. Os últimos salvos já estão sendo alcançados. E já a trombeta toca. E quem se preparou, sobe. Quem não se preparou, fica. Esta é a palavra da verdade. É a Bíblia Sagrada. Essas são as profecias ditas pelo Senhor que se cumprirão. Por favor, tome cuidado. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não conheço vocês. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Se soubéssemos o dia e a hora, seria muito fácil. Ezequias soube que teria mais 15 anos de vida. Olha aí. Se nós soubéssemos então quanto teríamos também, o que será que faríamos? Certamente por nós sermos já, habitarmos um corpo, né, do pecado, por habitarmos numa alma contaminada, por nós termos a nossa alma junto ao corpo, a carne do pecado, então certamente nós, vou ter mais 15 anos, vou contar aqui dia após dia, vou aproveitar, fazer tudo que eu não fiz, e aí depois quando chegar naqueles dias últimos lá, eu aos pés do meu Senhor. Já pensou?
quem seria salvo? Ninguém. Por isso o dia e a hora ninguém sabe. Para que se preparem, para que estejam vigilantes, porque vai vir como um ladrão de noite. É o que está dito na palavra. Lucas 12, voltando lá, no verso 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Isso faz lembrar Apocalipse 3:20. Já chegou o Senhor, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Felizes ou bem-aventurados, na outra tradução, os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando, quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Aleluia. Pode ser essa noite. Pode ser essa noite. Pode ser daqui uma hora. Pode ser amanhã. Semana que vem, daqui anos. Mas a hora vai chegar. Ah, vai chegar. Esteja preparado, igreja. Esteja preparado, igreja. Santifique-se. Purifique-se com o sangue de Jesus. Lave as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que você esteja pronto para ouvir a trombeta soar e subir. Aleluia. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu Senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer e beber e embriagar-se. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora em que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não se prepara, não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Todos receberam. Alguns em quantidades maiores, outros em quantidades menores, mas a Bíblia é enfática em dizer que todos receberam. Todos nós recebemos. Nós somos administradores dos bens de Deus sobre essa terra. Como é que nós estamos administrando os bens de Deus? Somos mordomos de Deus. Somos os mordomos. Mordomo é o administrador, é o que cuida dos seus bens. Nós somos estes. Como é que nós temos cuidado dos bens de Deus? Como é que nós temos usado dos bens de Deus nessa terra? Porque aqui disse, suponham que esse servo diga a si mesmo: meu Senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos seus servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. Suponhamos que muitos da igreja gloriosa comecem a viver assim: Jesus tarda em voltar, eu tenho que viver. A vida nessa terra é curta, os dias são poucos, eu preciso viver. Ir à igreja, uma vez por semana está bom. Ouvir a palavra, sim. Praticar tudo que é ensinado, bom. Tem coisas que não dá para fazer. É tudo demais, é muita cobrança. Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna?
palavra da vida eterna é dura. É carne e é sangue. É dureza. Viver uma vida de santidade na terra não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Porque todos os dias nós somos afrontados pelo pecado, todos os dias a nossa carne, ela balança. Como estão as candeias? Se estiverem cheias de azeite, a carne pode até balançar, mas a fé sobrevive a tudo isso. Sobrevive a tudo isso. Se você é pela fé disser não, é não. Se pela fé disser sim, é sim. A fé é o poder de Deus sendo operado em nossas vidas e através de nossas vidas. A fé é um poder de Deus dado a nós. A fé não vem de você, não vem de mim, ela vem do Senhor, ela foi enxertada em nós. É um poder que Deus nos dá para nós vencermos o maligno, para nós vencermos o mal, para nós vencermos a nossa carne, os nossos desejos carnais. Alimente essa fé. Encha esse vaso com esse azeite. Alimente essa fé, mantenha ela acesa, mantenha ela firme. Mas o que muitos fazem? Começam a dar ouvidos a esse, começam a dar ouvidos àquele, começam a se impressionar com o que viram à frente, começam a se assustar com o que vem de trás, e esmorecem, enfraquecem, e começam a se arrastar. E facilmente vai ser enganado pelas trevas, porque se torna uma presa fácil para Satanás, depois que estiver nessa situação. Vai ser presa fácil. Então entenda, igreja, nós precisamos nos esforçar para nos alimentar do Espírito de Deus, para nos alimentar da sua palavra, do seu azeite, para que a nossa fé seja aquela fé dos Salmos 125, que eu vejo a igreja muitas vezes dizer, e vejo muito menos ela viver. Eu vejo ela dizer, mas não vejo viver. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas não é isso que eu vejo. Infelizmente, no geral, não é o que vemos. Mas é hora de nós alimentarmos a nossa fé de tal maneira que nós sejamos também vistos como montes de Sião, como os montes inabaláveis de Sião, com o Senhor à nossa volta, nos protegendo, nos pondo de pé, nos fazendo fortes no momento de fraqueza, porque quem está fraco, mas está no Senhor, é forte e muitas vezes não percebe. Entendeu, igreja? Temos uma caminhada ainda, não terminou, não sei quantos dias teremos, não sei quantos meses, quantos anos, mas eu sei que Jesus vai voltar. Eu sei que Ele vai voltar. Talvez Ele volte antes para mim, ou talvez antes para você. Talvez os nossos dias se acabem antes do previsto, do esperado, melhor dizendo, por nós, porque todos querem viver bastante, todos querem terminar a sua vida na velhice, mas o dia de amanhã pertence a esse Deus Todo-Poderoso, né? Faleceu a irmã Elza com 60 anos, faleceu o filho do Alckmin com 31, não é? Quem pode contar os nossos dias? Só o Senhor. Morreu a pessoa mais velha do mundo esses dias, 117 anos, até os 100 e alguma coisa, lúcida, totalmente lúcida, e fazia as coisas dela sozinha. Chegou aos 117. Nasceu crianças hoje, mortas. É fato isso, todos os dias. Morreram crianças com meses de idade, com pequenos anos de idade. Nós não sabemos quantos dias nós temos aqui. Como você está cuidando dos bens que lhe deu o Senhor? Ele te deu a fé, a palavra. Ele te deu o poder para orar, para louvar, para adorar, para se afastar do mal. O que você tem feito com o que Deus te deu? Ele te deu sabedoria, Ele te deu conhecimento entre o bem e o mal. O que você tem feito com esse conhecimento que Deus te deu?
Você já aprendeu a discernir os espíritos, quais são de Deus, quais não são? Você já aprendeu a discernir a verdadeira palavra do falso evangelho? Porque Deus está nos dando da verdade. Estamos sendo alimentados dela. Não há desculpa. Senhor, eu não sabia. Não há desculpa. Deus não deixa os seus enganados. Não deixa os seus enganados. Portanto, igreja, estejam prontos. Estejam prontos. Não se deem o capricho de odiar alguém. Não se deem mais o capricho de enciumar de alguém. Não se deem mais o capricho de acusar alguém. Não se deem mais o capricho de estar com a razão. Se humilhe na presença do Todo-Poderoso, igreja. Porque essa é a vontade de Deus, que nós nos humilhamos diante da sua presença. Nos humilhemos diante dele. Assim estaremos prontos. Assim estaremos prontos. Não levante o seu dedo mais. Não insinue mais. Não se precipite em dizer aquilo que você não tem certeza, igreja. Cuidado. Não se precipite em tomar uma decisão sem consultar a Deus, sem falar com Ele, sem buscar dele uma confirmação. Cuidado. Deus, Yahvé, se preocupa com você. Quer o melhor para você. Senhor, por que deixou isso acontecer? Por que deixou aquilo? Senhor, por que disso? Por que daquilo? Deveríamos mudar as nossas perguntas. Senhor, aonde é que eu estou errando? Senhor, aonde é que estou falhando? Senhor, aonde é que o desagradei? Essas devem ser as nossas perguntas. E não reclamar para Ele, por que isso, por que aquilo, por que deixou isso? Não. Fui eu que errei, Senhor. Ou o Senhor está querendo me ensinar algo, eu quero estar atento. Eu quero estar atento, Pai, pronto, para entender o que o Senhor quer da minha vida. Renove a sua mente na palavra de Deus. Romanos 12:2. Apresente-se ao Senhor todos os dias como um sacrifício vivo. Romanos 12:1 e 2. Esse é o culto. Esse é o culto. Vivermos uma vida consciente do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, e fazemos as escolhas para o lado que louva e dignifica a Deus. Esse é o culto racional. E aí, quando nós nos ajuntamos aqui como igreja, o nosso louvor é aceito nos céus, a nossa adoração é recebida nos céus. Deus se alegra, Deus faz festa. Amém. O que eu vivo aqui, vivo lá fora. O que você vive aqui, viva lá fora. Cuidado. Abaixa a cabeça para o seu pai, para a sua mãe. Não os afronte. Seja submissa ao seu marido. Ele está lutando pelo seu bem também, esposa. Ame a sua esposa, marido. Dedique-se a ela. Se precisar dar sua vida para ela, dê. Se precisar morrer por ela, morra. Amem uns aos outros. Esse é o novo mandamento dado por Jesus. Igreja, uns aos outros. Amém. Exista unidade, união. É o que Deus espera de nós, porque Jesus está voltando. Portanto, estejam prontos. Amém. Estejam prontos. Orem mais. Meditem mais. Reúnam-se mais. Reúnam-se mais. Sejam mais participantes da igreja. Sejam mais participantes, para que Deus possa usá-los na terra. Fomos feitos para o seu louvor e glória, amém? Portanto, estejam prontos. Fique de pé. Aleluia, Senhor. Fale com Deus. 2 palavras.
Fale com o Senhor. Ele falou no teu coração essa noite. Abre a tua boca e fale com Deus. Ó Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, esta é a tua palavra e ela é a verdade, Pai. Tua palavra demonstra que o Senhor tem grande preocupação conosco, em estarmos prontos, vigilantes, conservando acesas as nossas candeias, Pai. Ó soberano Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos em nossas negligências, em nossos erros, pecados. Perdoa-nos, Pai. Senhor, nos ensina pela tua palavra a governarmos, meu Pai, a nossa carne, Senhor, a mortificarmos ela, Pai, para que ela não se sobressaia mais na terra. Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, nos reveste do teu Santo Espírito, nos enche, meu Pai, do teu Santo Espírito, pois queremos mais de ti, Senhor. Nos reveste da tua poderosa palavra, do teu poderoso Espírito e armadura, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que no nosso coração existe a esperança verdadeira da salvação, a esperança verdadeira da volta, do retorno de Jesus Cristo, Pai, porque eu sei, Ele vai voltar. A tua palavra nos garante, Pai, que Ele vai voltar. O Senhor não é homem, Pai amado, para voltar atrás, não é filho do homem para mentir, meu Pai, acerca daquilo que está escrito, a Deus Todo-Poderoso. Jesus voltará, Jesus voltará. Que cada coração se prepare, Pai, que cada alma se prepare, Senhor, que cada um de nós, meu Pai, não se dê mais um capricho de deixarmos a nossa carne governar, Pai, em o nome de Jesus, em o nome do teu Filho Jesus de Nazaré, Pai. Nos fortalece no Espírito, para que o Espírito, meu Pai, governe, dê a direção, e a nossa alma e corpo se rendam ao Espírito, para que seja feita somente a tua vontade, Pai. Em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus, é o que te pedimos, Pai, que possamos hoje sair daqui refletindo nesta palavra, e que nós saiamos daqui revestidos do teu poder, para não nos contaminarmos mais com as coisas terrenas, Pai, que querem nos afastar de ti. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, diga amém. Ainda de pé.